Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio do nosso Pod Crente. E nós estamos muito felizes em estar aqui, né? Esse Pod Crente que tem uma missão, tem um propósito, e a gente falar sobre a palavra de Deus acima de tudo e discutimos alguns assuntos polêmicos entre o meio aí cristão e gospel. E hoje eu tenho aqui a alegria de estar com meu amigo Matheus, que está conosco. Matheus, se apresenta aí pro pessoal. Olá pessoal, me chamo Matheus, estou aqui para poder acompanhar meu amigo Bruno. Estamos aqui para poder entrevistar o nosso grande amigo também e pastor. E é isso pessoal, acompanha que vai ser incrível. E desde já, gente, quero passar aqui a palavra para o nosso convidado especial que está aqui conosco, nosso pastor, escritor e teólogo, pastor Wanderson Belchior. E ele está aqui, acima de tudo, é nosso amigo, nós temos um carinho muito grande por ele. Pastor, o senhor já está com a palavra. Maravilha. Galera, graça e paz, pastor Wanderson aqui. É uma honra para não estar com vocês aqui. Nossa, sim. Desde que ele me fez o convite, eu me dispus a estar aqui. E eu acredito que não apenas esse momento que nós vamos ter hoje, mas esse canal chamado Pod Crente vai ser um canal para edificar a sua vida e tirar algumas dúvidas. Fica tranquilo, vai ter um momento sério, vai ter um momento cômico, mas fica tranquilo que todas as suas dúvidas, pelo menos a maioria delas, serão respondidas e sanadas. É uma honra estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Isso aí, pastor, a honra é toda nossa, né? Com certeza. Foi um projeto que Deus colocou aí no nosso coração. E hoje, nosso primeiro episódio, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através deste podcast também. E desde já nós queremos pedir para você que você possa nos seguir nas redes sociais, nosso Instagram, Pod Crente. Possa nos seguir também no YouTube, nós estamos começando agora. E eu tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. E hoje o nosso tema, vamos lá para os temas, né? Temas um pouco polêmicos. E o nosso tema é tatuagem, música secular e redes sociais. A gente selecionou esses temas porque a gente viu que são temas que hoje são muito perguntados, né? Temas que os jovens, principalmente, têm muitas dúvidas, né, pastor? Matheus Carnudo, querendo fazer tatuagem. O Matheus aqui veio falando sobre tatuagem. E, pastor, para nós começarmos já a aquecer aqui, a gente começar já com a primeira pergunta aí dos nossos temas, que é sobre tatuagem, né, pastor? E é a pergunta que o pessoal mais pergunta, mais comenta. Tatuagem, crente pode ou não pode? Pode é pecado ou não? Responda, pastor. Vamos lá, o tema ele é polêmico, eu fiz algumas anotações e para uma definição sobre o que é pecado e o que não é, eu quero analisar um texto. Dá para abrir aí ou no celular? Romanos 14, 23, o Matheus vai ler pra gente. Eu vou começar essa resposta com esse tema, a gente tem uns 15 minutos para desenvolver, né? 14:23. 14:23. Lê pra mim, por favor. É isso aí. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que faz, porque o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Esse versículo, ele responde muita coisa acerca sobre o que é pecado e o que não é. Da vida, né? O que não provém de fé é pecado. A ideia de Paulo sobre fé aqui não é apenas a confiança, mas o conhecimento. A ideia de Paulo é que aquilo que não é desenvolvido com uma base de fé é pecado. Mas, pastor, literalmente sobre tatuagem, já que existem muitos pensamentos e muitas objeções, eu preciso dar 3 respostas. Eu vou dar uma resposta na lei, uma resposta na graça e uma resposta na lógica. A primeira resposta na lei, Levítico capítulo 19, versículo 28, se você quiser acompanhar aí. É um versículo que fala sobre 2 pontos. O primeiro ponto é que Deus proibia as pessoas ferirem o corpo ligado aos mortos. Existiam nações pagãs que faziam rituais de ferir o próprio corpo num ato de luto. Aí tem uma vírgula. E a parte que vem depois do mesmo verso é falando sobre impressões no corpo. Literalmente tatuagens. Então, essa resposta que eu quero dar na lei, quase sempre a primeira objeção é essa. Pastor, nós estamos no tempo da graça. Então esse versículo não funciona para nós. Realmente o termo hebraico é koeke aka. Literalmente impressão no corpo. É tatuagem. Sim. Só que as pessoas têm a objeção dizendo assim, mas pastor, esse texto é na lei e nós estamos vendo no período da graça. Só que você precisa entender que a graça, ela não aboliu a lei. Sim. Ela potencializou. Na lei, só era pecado se o homem fosse pego em adultério.
Na graça, se o homem desejar no coração, já é adultério. Então, a lei, ela não veio, a graça, ela não veio abolir a lei, ela veio potencializar. Sim. Então, para vocês entenderem. As pessoas têm essa objeção como se a graça abolisse a lei. E a graça, ela não aboliu a lei. Então, a mesma lei que Deus implantou dizendo não matarás, é a mesma lei que diz não farás marcas no corpo. É a mesma lei. Se eu afirmar ou se eu defender a ideia de que eu posso fazer tatuagem porque estamos na graça, então estou afirmando que a graça aboliu a lei. Se a graça aboliu a lei, então matar já não é mais pecado. É interessante. Uma lógica, né? Isso é muito fácil de entender. Essa lei permanece. A segunda objeção é que as pessoas dizem assim, ó. Esse texto do Antigo Testamento, Deus estava falando sobre uma cultura pagã. Mas espera aí. Deus estava falando para os pagãos ou para o povo dele? O povo dele. Para o povo dele. Então Deus seria hipócrita de impor uma lei para o povo dele, querendo que uma outra nação aplicasse essa lei. É mais ou menos como se você desse uma ordenança para o seu filho na sua casa, esperando que o vizinho obedecesse. Não tem lógica. Sim. E para você entender, da mesma forma que naquela época existiam nações pagãs em volta e existia o povo de Deus separado, hoje existe o mundo e o povo de Deus também separado, certo? A terceira objeção que as pessoas dizem é essa aqui, ó. Pastor, em Tiago, capítulo 2, versículo 10, já um texto da graça, diz que se alguém cumprir a lei, mas cair, nem que seja em só um ponto da lei, ele se torna culpado de todos. Beleza. Então, a pessoa pensa assim, ó. Na cabeça de Tiago, nós vivemos na graça e não vivemos na lei. Porque se a gente for viver na lei e a gente errar em um ponto da lei, a gente é culpado de toda a lei. Só que a ideia de Tiago não é essa. A ideia de Tiago é o que confirma a ideia de Paulo. Todo ser humano é impossibilitado de cumprir a lei. Só teve uma pessoa que cumpriu a lei, que foi Jesus. Por que nós estamos na graça e salvos pela graça? Porque quando nós aceitamos a Jesus, a vida que ele teve cumprindo a lei é aplicada na nossa vida. Então Deus não nos vê perfeito porque nós cumprimos a lei. Deus nos vê perfeito porque o Filho dele cumpriu a lei. Certo? Agora pensa comigo. Se essa ideia de lei e graça está baseada na pessoa de Cristo em nós, então Cristo cumpriu toda a lei. Se Cristo cumpriu toda a lei de Levítico de não tatuar, ele também cumpriu, não tatuando, certo? Agora, Deus quer ver o que em mim? O Wanderson ou Cristo? O Wanderson. Porque Paulo diz assim, já não vivo mais eu, Mas... e se Cristo vive em mim e ele cumpriu toda a lei, como que Cristo vive em mim e eu quero quebrar a lei que ele cumpriu? Sim, é verdade. Então, essa primeira resposta é uma resposta baseada na lei. A segunda resposta que eu quero dar é uma resposta baseada na graça. 1 primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, deixa claro que o nosso corpo é templo. E a ideia de templo e morada aqui é algo que é sagrado, que não pode ser ultrajado, não pode ser marcado, não pode ter manchas. Se eu entendo que o meu corpo é templo, mas nunca que eu vou fazer uma tatuagem, não tem lógica, não tem lógica. E para concluir, a terceira resposta baseado na lógica. Pensa comigo, ó. Você, Matheus, você acabou de casar com a mulher da sua vida e Deus te deu condições para construir a casa dos sonhos. Você entra, Perfeito. você vê o quarto, você vê a sala, você vê a cama, você vê lá por dentro e você fala assim, ó, essa é a casa perfeita que Deus me deu. Mas aí do nada passa um vândalo na frente da sua casa, pega um spray e começa a pichar por dentro e por fora, Aí não dá. pega uma marreta e começa a furar a sua casa. Você vai ficar legal? Com certeza. Porque a não. casa é de quem? Minha. Ah tá, e nós somos casa de quem? Do Espírito Santo. Então ele nunca vai aceitar. Porque nós temos alguém que habita nessa casa. Da mesma forma que um vândalo pichar uma casa, quebrar uma casa que não é patrimônio dele, Sim. seria um crime. Biblicamente é um pecado eu fazer isso com a minha casa, o meu templo, que tem um dono. Certo? Sim. Então, a conclusão bíblica que eu tenho na lei, na graça e no pensamento lógico é que nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é sagrado. Nós somos uma casa que ele fez para ser perfeito. Então, não tem como... Por mais que existem muitas pessoas que hoje as pessoas tentam pegar a entrada
para a Bíblia para distorcer pensamento e falar, eu posso porque a Bíblia diz isso. Uma pessoa me abordou esses dias e falou assim, não tem nenhum texto no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento que afirme é proibido tatuagem. Tá bom, meu filho, isso aqui é para cristão, né? Não tem nenhum texto na Bíblia que proíba cannabis, né? Por causa disso você vai sair fumando maconha. É verdade. Não tem nenhum texto na Bíblia que proíba, que esteja com a palavra escrita assim, Deus proíbe o uso de cocaína. Não é por causa disso que eu vou usar o texto para falar que eu posso usar cocaína. Então Deus é muito inteligente, ele conta com a nossa inteligência. Se ele já proibiu isso no Antigo Testamento e no Novo, ele afirma que nós somos casa, então a ideia permanece. Certo? Verdade. Pastor, o que o senhor acha, assim, dessas igrejas que hoje em dia são muito liberais, no sentido de, tipo assim, a gente sabe que a gente tem muitos jovens, né, que eles justamente procuram igrejas, às vezes até que eles se sintam melhor, para que no mundo de hoje, no século de hoje, eles consigam fazer as coisas que os outros jovens façam. Então a gente tem muitas igrejas hoje em dia que, por exemplo, é liberada a tatuagem, é liberado o pincer, como diversas outras coisas. Como o assunto tatuagem hoje, o que o senhor acha desses líderes que liberam esse tipo Pode de ser conduta? sincero? Sincero. É um monte de pilantra, porque a ideia deles é olhar para um número. Deus ama todas as pessoas, mas Deus ia ser muito pequeno se ele tivesse que usar um recurso mundano para salvar vidas. Sim. Existe uma mensagem conhecida do pastor Eliseu Rodrigues que ele fala, mostra para mim Daniel na Babilônia. Isso é um fato. Durante toda a história da Bíblia, Deus nunca precisou usar nenhum recurso do mundo para atrair pessoas para si. A verdade da palavra é o que liberta. Infelizmente, existem líderes que querem números. Eles não querem pessoas curadas, eles querem números. Então é mais fácil para eles liberarem tudo. Só que essas pessoas não vão ser libertas pela liberdade que eles dão, elas serão libertas pela verdade da palavra. E não apenas eu acredito que minha vida responde muito sobre isso. Sim. Eu tenho 34 anos. Quem olha pra mim me vê um pastor jovem. E eu nunca precisei furar a orelha ou fazer uma tatuagem pra falar, eu sou um pastor jovial. Sou cercado de jovens, ministro jovens, aconselho jovens, falo sobre várias coisas. Pra vocês entenderem, um pouquinho antes de começar esse podcast, a gente tava jogando no meu notebook. Isso não faz de mim um religioso, mas nós temos que entender o que é princípio. E uma resposta aqui, eu não sei se isso zera o assunto, mas toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem consciência sobre esses temas polêmicos. Não se torna uma dificuldade porque o próprio Espírito ministra ela. E posso falar um negócio aqui? Pode, você fica à vontade. Quem mais tem o desejo de fazer uma tatuagem em você é Deus. Talvez é estranho, né? Eu tô procurando essa resposta. Você quer? Aí. Então eu vou responder pra vocês. Abre pra mim a Bíblia, por gentileza. Só mesmo. Abre aí. Hebreus 8:10. Eu vou provar pra você quem quer fazer uma tatuagem em você. Hebreus 8:10. Isso. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa expressão, e em seu coração as escreverei, é um termo que indica tatuagem, imprimir em algo. Sim. Então, era como se Deus estivesse escrevendo aquilo que ele escreveu nas tábuas de pedra, escrevendo em uma pessoa, mas no coração dessa pessoa. Então, de vez de ficar com esse pensamento assim, eu quero escrever um texto bíblico no meu corpo. Eu não estou fazendo um satanás no meu braço, no meu corpo. Não, estou fazendo um texto bíblico. Não, Deus quer que o texto bíblico, as palavras sejam escritas dentro do seu coração. Pronto. Pastor, e tem até uma pergunta, né, que eu e o Matheus estava selecionando. Matheus, se quiser perguntar. Vamos lá. Quer falar aí, Matheus? Pergunta? Eu vou falar. Que é uma pergunta bem interessante. O Matheus, né? E as perguntas cabeludas. Quando eu li essa pergunta, eu falei, nossa, Bruno, essa pergunta é muito boa. Só que meio que foi já respondida, né? Mas mesmo assim eu vou te perguntar. Existe diferença entre tatuagem com símbolos e tatuagem apenas estéticas? Com nomes ou desenhos neutros? Na verdade, existe diferença só pra quem faz tatuagem. Diferença tipo de tatuagem pra tatuagem. O que vai fazer um dragão ou um coelho. Sim. Mas a ideia bíblica proibindo isso é pra qualquer tipo. Literalmente, você falou que eu já respondi. Se a ideia de Deus é imprimir a palavra no meu coração, então eu não preciso escrever fora. Sim. Não tem necessidade. Pastor, mas fala aí pra gente,
aquela pessoa que escreve o nome do namorado, da namorada aí no corpo. Aí depois acaba separando e o nome fica lá. É ridículo. Aí, sabe o que é pior? A pessoa vai se comprometer mais ainda. Mais ainda. Porque se terminou o namoro, a pessoa vai ter que cobrir a tatuagem, com outra tatuagem. Com outra tatuagem. Que Então, eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque assim, a minha busca como jovem sempre foi pela presença do Espírito Santo. Sim. Mesmo crescendo na Zona Leste, com um monte de amigos fazendo tatuagem, colocando piercing, brinco, dentro e fora da igreja, eu sempre tive muita dificuldade. Não era por um pensamento religioso. É pelo que eu entendi biblicamente e pelo fato do Espírito Santo me ministrar. Então, pra mim não teria lógica, principalmente no que se diz respeito a namoro. Porque se quebra o namoro, se quebra a aliança, ou vai ter que pagar mais caro pra pagar, ou vai ter que pagar mais caro pra fazer outra por cima. Qualquer jeito vai ter que gastar. E assim, pastor, eu posso dizer por mim também que nasci no berço evangélico, né? Conforme meus pais me ensinaram, né? Eu nunca tive esse desejo de fazer tatuagem, nada do tipo, mas assim, eu creio que, como o senhor falou, é o próprio Espírito Santo, né, que nos convence. Sim. Porque quem quer fazer e fica procurando, eu quero, fica procurando desculpa, eu quero que na Bíblia seja escrito, não pode fazer tatuagem. É pessoas que procuram desculpa para aquilo que ela quer fazer, né? É um abismo, literalmente, porque a pessoa ela vai tentar usar a Bíblia pro Sim. deleite dela. Sim. Então a pessoa vai distorcer aquilo ali, vai distorcer o texto. E eu tentei dar respostas lógicas. Sim. O texto que define isso, o explícito, está em Levítico, acho que 19, como eu mostrei para vocês aqui. Lá tem essa proibição. E quase sempre a objeção é essa. Isso é do Antigo Testamento. Se eu negar a verdade do Antigo Testamento como princípio, então tudo que Deus falou lá nos 10 mandamentos já não vale mais. Então a gente, por isso que às vezes o evangelho é uma bagunça. Verdade. Porque a mesma lei que diz para não tatuar, diz não matarás, não roubarás. Então, se eu abolir um ponto da lei, eu vou ter que abolir tudo. Entendeu? Realmente. Pastor, mas a gente tem que cumprir a lei, a gente não consegue cumprir a lei, mas a gente consegue viver Cristo. Verdade. Vivendo Cristo, eu cumpro a lei. E se Cristo cumpriu a lei, eu não posso quebrar ela. É isso mesmo, pastor. E eu tenho mais uma pergunta aqui antes de a gente partir para o próximo bloco. A pessoa, por exemplo, que veio do mundo, né? Depois ela teve a conversão, aceitou a Jesus e ela, por exemplo, ela fez tatuagens enquanto não era cristã ainda. E daí ela se converteu, aceitou Jesus, né? Tem uma caminhada agora com Cristo. A sua opinião, o senhor acha que essa pessoa deve tirar essas tatuagens do corpo? Ou é uma dúvida de muitas pessoas, né? Eu tinha tatuagem, agora aceitei a Jesus, né? Sou uma nova criatura, mas ainda continuo com essas marcas pelo meu corpo. A pessoa deveria tirar? Hoje a gente tem meios que isso é Sim. possível? Ou isso não tem problema? Sim e não. É muito particular, depende muito da pessoa. Sim. Porque quando a pessoa ela é salva e transformada em Cristo, as tatuagens se tornam muito superficiais. Sim. Pode ver quando a pessoa está no mundo, ou mesmo dentro da igreja, ela faz a tatuagem porque ela quer ter orgulho daquilo. Então ela vai distorcer o texto. Eu conheci pessoas, Bruno, que tinham ministérios, louvavam na igreja, se afastaram para ir para o mundo só para fazer tatuagem para depois voltar para a igreja. Sim. Então é algo que está no coração da pessoa. Mas no caso de uma pessoa que estava no mundo e fez um monte de tatuagem, independente do se era uma tatuagem de facção, ou se era uma tatuagem voltado à religião, ou se era algo de doença mental, Sim. não sei. Quando a pessoa aceita Jesus, vai depender muito da transformação que ela está vendo. Porque se a pessoa tem condição financeira e ela quer, o Espírito Santo vai ministrar ela e ela vai conseguir. Mas talvez a pessoa não tenha condições, só que aquilo não vai afetar, ela não vai mostrar aquilo como orgulho. Pelo contrário, ela vai entender que aquilo é uma marca de um testemunho do que ela foi no passado, né? entendeu? Então, ela pode ser um canal para pregar para pessoas que sofrem com o que ela sofreu com esse desejo. Porque assim, é algo das pessoas que eu conheço. É algo tão terrível e viciante que todas as pessoas que eu conheço que fizeram uma tatuagem não pararam em uma. Fizeram mais, né? Fizeram mais. E se tratando sobre questões espirituais, porque a tatuagem ela tem algo espiritual, ainda que o desenho seja um texto bíblico. Toda tatuagem envolve perfuração do corpo e derramamento de sangue. Verdade. Vocês sabem que eu mexo nessa área, né? De cura, de libertação, vejo algumas coisas. Talvez um próximo tema mais pra frente a gente fale sobre isso. Já teve casos que as pessoas estavam tendo perturbação e quando eu fui orar e eu coloquei a mão sobre a tatuagem, a pessoa manifestou. E a entidade falou na boca dela que foi pela tatuagem que ela fez, entendeu? Entendi. E a tatuagem não tinha uma figura diabólica. Uhum. Era uma figura simples, um desenho, um animal, mas aquilo serviu como uma brecha. Então, assim, quando a pessoa se torna um cristão, aquilo perde o efeito.
se torna apenas um desenho, não tem mais efeito, mas ela não carrega aquilo como orgulho, ela vai carregar aquilo como testemunho. Mas se a pessoa tiver condições e ela quiser tirar, acho que não teria problema nenhum. Sim. Pagou para fazer, que custa pagar para tirar? É Então, verdade. Pastor, também queria te fazer uma pergunta. Pra você poder falar para o público. O senhor é pai sim, e o senhor dá um recado, um conselho para as mães e pais que autorizam, né? Porque muitas pessoas fazem tatuagem, hoje em dia são jovens, Sim. 16, 15, 14. Ah, tatuei o nome da minha mãe autorizou e já era. Então eu queria que você desse um recado, um conselho para mães e pais se não autorizar, sabe? é assim, ó. Para um pai e para uma mãe que é cristão, acredito que seja mais fácil. Porque o pai e a mãe que não for cristão, ele vai ver esse nosso assunto e vai pular. Mas talvez você é um pai cristão, uma mãe cristã e o seu filho está passando por esse momento. Meu conselho é não autorize. Não autorize e diga não, porque o não também é uma expressão de amor. Sim. O não é muito mais didático que o sim. Existem muitas formas de você demonstrar amor e carinho falando não. Porque se você abrir uma exceção para uma, ele vai querer exceções para outras coisas. Com certeza. E como eu falei para vocês, todas as pessoas que eu conheci que fez uma, não parou em apenas uma. Verdade. Toda pessoa, eu conheço pessoas que fez um desenho, depois de tantos meses a pessoa estava guardando dinheiro para fazer outro e tá com o braço fechado, até com tatuagem no rosto. Sim. Isso atrapalha a pessoa até na sociedade, Com certeza. entendeu? Para ir atrás de um emprego, para muitas coisas. E assim, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que ela começou com uma tatuagem no braço, hoje tem tatuagem até no rosto. E essa pessoa vive traumatizada porque não consegue ir pra frente na vida, não consegue emprego e hoje a marca já não traz nem mais orgulho de Sim. tatuagem, traz um remorso. A pessoa Uma quer tirar frustração, né? aquilo, tá frustrado e não consegue. Então, pra você que é pai, pra você que é mãe, se tá no seu controle dizer não pro seu filho, diga não. Quando ele tiver na maioridade for responsabilidade dele e ele assumir os atos dele em todas as áreas, aí é uma questão dele. Mas se cabe a você, pai e mãe, com todo amor, diga não, porque o não também é uma expressão de amor. É isso aí, pastor, é verdade. O não, né, eu posso dizer como um filho de pastores que me criou no berço evangélico, o não, ele nos livra de muitas coisas que De às muitas vezes coisas. na adolescência a gente não entende, mas que hoje, né, como jovem, já adulto, na verdade, eu agradeço meus pais por ter me dito Dito não não. naquele momento, né? E isso eu levo até para os meus futuros filhos, quando eu tiver um filho, né, uma filha, em ensinar esse caminho, né? Sim. Em falar não às vezes, porque aquele não vai fazer com que o jovem, ele permaneça no caminho, né, pastor? Exatamente. E isso é muito interessante. E, ó, vocês sabem, o Antigo Testamento, o total de leis são 613. Sim. E existem duas colunas que dividem o Antigo Testamento. Uma coluna que são leis que Deus diz sim, Deus permite, isso pode fazer, isso é legal fazer, isso eu permito você fazer. E tem uma lei de não farás, não matarás, não terás. Verdade. É dividido duas colunas. Só de não existem 365 Nossa. nãos. É um não pra cada dia. É um não para cada dia. Deus entende que o não é didático. Se Deus, que nos ama, sabe falar não, como que você vai ficar falando sim para tudo? Então, Verdade. demonstre Interessante. amor ao seu filho dizendo não. Isso vai ser saudável pro futuro dele. E lá na frente ele vai entender o porquê que você falou não. É isso aí, pastor. Pastor, agora partindo também para outro ponto que é muito que as pessoas perguntam bastante, né? É algo que jovens têm muitas dúvidas, não só jovens, mas no meio cristão, né? Que é sobre música secular. A gente que lidar com jovens, no Ministério de Jovens na igreja, a gente vê muito isso dos jovens que, às vezes, na igreja eles louvam ao Senhor e no mundo, né, quando chega lá fora de casa, na escola, faculdade, serviço, escutam músicas seculares. E a nossa grande dúvida é, pastor, é pecado música secular ou não? Ou depende da música, depende da letra? Porque muitas pessoas elas têm esse debate entre se a letra for uma letra romântica, se a letra for uma letra que fala sobre a vida, né, etc., não tem problema. Agora, quando é, por exemplo, um funk, uma música pesada, Sim. né? Então, é essa a dúvida, né? A gente quer saber sobre o conteúdo da música, Vamos sobre... por partes. Vamos por partes. Quer Vamos saber lá. se crente pode, Pode ou ou não pode? Ó, eu conheço músicas que são músicas românticas, não são músicas depravadas, Sim, são músicas que passam uma boa reflexão, mas a pessoa que compôs a música adora um Deus que a gente não adora entendi. e já consagrou essas canções a outras entidades. Entendi. Então vamos lá. Pra gente não trabalhar a questão do radicalismo. Por quê? Se eu falar pra você assim, ó, eu vou partir da mesma premissa. O que não é desenvolvido
baseado em fé, Romanos 14, 23, é pecado. Você fala assim, não pode ouvir música secular, mas as roupas que a gente usa às vezes é secular. O filme que a gente assiste é secular. Sim. Mas tem uma diferença? Eu acredito que tenha. Pelo menos é a resposta que eu posso te dar agora. Toda música, toda canção, ela sempre teve uma psicologia. Sim. E a origem da música não é terrena. Antes do homem ser formado no Éden, já existia canção no céu. Sim. Quando a gente lê sobre a figura de quem era Lúcifer, quando a gente vai entender as figuras de Jó, das estrelas da manhã, os filhos da alva cantando, então já existiam canções antes do homem ser criado. Então, o objetivo da canção em si sempre foi a adoração. Sim. Não existe uma música aleatória. Entendi. E o problema da música em si é que toda música, ela carrega uma psicologia, e essa psicologia vai ditar um estilo de vida. E isso é baseado em quem você adora. Um exemplo, pega um jovem neutro, um menino que está ali com uns 15 anos e que não conhece muito sobre música e começa a envolver ele em um ambiente em que ele vai passar a ouvir rock. Analisa ele 2 meses. Ele vai começar a se vestir como roqueiro. É verdade. Ele vai querer frequentar cemitério como roqueiro. Ele vai começar a desenvolver uma mentalidade roqueiro. E nos Estados Unidos hoje, praticamente 70% de jovens roqueiros tiram a própria vida. Porque as músicas têm esse tipo de conteúdo, incitando que eles façam isso. Então a música tem uma psicologia. Como se fosse uma hipnose, né? Pega esse mesmo jovem neutro e começa a envolver ele no ambiente de funk. Eu comecei a servir Jesus muito cedo, com 8 anos de idade. Então, durante toda a minha vida, eu vi meninos, eu vi meninas, eu vi jovens crescendo, e eu vi cada um indo para um lado. E o ambiente que eles se envolviam com as músicas foram ditando o estilo de vida. Sim. Eu conheci jovens que, eram meninos educados com pai, com mãe, tinham uma vida ali padrão, conservadora, mesmo não sendo cristão. Teve acesso a começar a ouvir funk. Começou a comprar Juliette, andar de Lacoste, entendeu? Começou a frequentar, porque assim, a música ela tem uma psicologia. Não só rock, não só funk. Pega hoje as músicas... E desculpa, o sertanejo hoje não é sertanejo, porque nem fala mais sertão. Sertanejo é só um nome, porque ali vai falar de traição, de depravação. Sim. Entendeu? E pode ver que esse estilo de música tem uma psicologia. Essas pessoas que ouvem esse estilo de música, quase sempre tá traindo marido ou traindo mulher, ou tá na depressão, tá na prostituição, tá lá no bar chorando e ouvindo aquelas músicas e eles não conseguem... Né? Literalmente, a sofrência gera sofrência, porque a música tem uma psicologia. Então, assim, acerca do que é secular ou não, tem muita coisa que é secular, que a gente tem equilíbrio e dá pra separar. Agora, a música tem uma psicologia, tanto que nós somos cristãos, Sim. você entende? Se você trabalha numa empresa que em algum momento do dia uma canção se repetiu ali dentro, mesmo você sendo cristão, Sim. você vai estar na sua casa, Plenamente. tomando banho pra ir pro culto e vai estar na sua cabeça. Plenamente, é verdade. Só que a gente tem que ter, Deus, Tira. corta, arrepende, sai, eu não Pelo gosto amor dessa de música. Deus. Porque o Espírito Santo incomoda a gente, Sim, a gente sabe sim. que não faz parte da nossa vida aquilo. Então, pro cristão, é a mesma coisa, não tem nenhum versículo que defina, eu posso ou não posso, eu devo ou não devo, a Bíblia proíbe. A Bíblia não proíbe, mas a Bíblia Sim. tem uma afirmação, depois eu vou falar pra vocês, certo? Mas assim, até esse momento que eu posso responder pra vocês é que um cristão não pode ouvir música secular porque afeta a fé, esfria a fé e vai ditar uma psicologia, Entendi. entendeu? Com tantas músicas cristãs que são de adoração a Deus, com o mesmo tema. Eu quero ouvir uma música romântica. Tem músicas românticas que são com base bíblicas. William. Eu não consigo imaginar um cristão falando assim, eu quero ouvir um funk, né? Sim, Funk não. gospel, tá aqui estamos criando tudo hoje. Sim. Criaram um proibidão gospel, gente. Meu Deus. Depois vocês, sangue de Jesus tem Ai, meu poder. Deus. Ô, pastor, Quero, pai. e uma pergunta aqui, aproveitando que a gente abriu, né, esse parâmetro. Por exemplo, a gente tem as músicas gospels de antigamente, né, elas tinham um estilo só, um estilo musical só, de ritmo. Sim, Agora, hoje em dia, por exemplo, esse negócio de tipo, sertanejo gospel, funk gospel, porque o funk ele já tem uma origem, certo? Sim. No sentido da batida e tudo mais. Eu sei que os instrumentos eles são os mesmos, mas o que o senhor acha disso, de envolver esses estilos musicais dentro do gospel? eu acredito que tenha limite, porque assim, ó, não tem como você trabalhar diversas culturas com os mesmos instrumentos. Sim, sim. Um exemplo, o tipo de louvor que o brasileiro canta, por mais
saudável que seja, igual quem começou a desenvolver um estilo mais rock foi lá atrás. O Voz da Verdade. Mas é verdade. Voz da Verdade, que começou a desenvolver mais nesse estilo rock. E hoje se tem de tudo porque a intenção é atrair pessoas. Sim. Então, é muito delicado e perigoso até falar sobre isso. Porém, a ideia é a mesma premissa que eu falei sobre a questão de entender o que é do mundo, Sim. entender o que é de um cristão. Se nós temos uma cultura desenvolvida, existem vários tipos de instrumentos que não precisam imitar o mundo, cara. Sim, Entendeu? entendi. Existem vários tipos de músicas e ritmos que não precisam igual, ó. Antigamente tinha só um estilo, aí hoje já tem um worship. É um estilo Sim, diferente, mas você vê que não tá imitando funk, Não tá imitando. entendeu? Não trabalha o mesmo ritmo, não tem as mesmas psicologia e célula rítmica. Porque assim, ó, a pessoa que um dia foi do mundo, ela ouve batida de funk, pode estar cantando a Bíblia ali no fundo. Ela tá presa no ritmo do funk. Do ritmo do funk. E o senhor acredita que os ritmos eles têm alguma ligação espiritual? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Não sei até onde esse podcast vai chegar, mas a Babi é uma das pessoas que mais falam sobre isso. Mas é como que eu falei, já que a origem da música, ela não é terrena, mas começou no Sim. céu, e pelo que tudo indica, tá? Os teólogos que estão aí me ouvindo, pelo que tudo indica, Lúcifer tinha uma ligação com essa questão de canções e louvores mesmo. Então tem um certo tipo de influência. Tem diferença. Tem diferença porque Sim. essa psicologia que eu falei que toda música tem é exatamente onde se trabalha a questão de células rítmicas. Entendi. Entendeu? Então é muito perigoso. Até para a questão de louvores, a Sim. gente tem que tomar cuidado. Porque existem louvores que a essência não é bíblica. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acredito que tem a diferença, assim. Sim. Não que o cristão tem que ser quadrado. Eu vou ouvir só louvor eu vou ouvir Cassiane Beethoven, ou vou ouvir só Cassiane. Mas eu acredito que Entendi. é possível, pelo Espírito Santo, ser sensível e ter Entendi. equilíbrio. Sim. Que é uma. Assim, eu acho que esse assunto de música secular é muito interessante, né, pastor? Ainda mais para os jovens de hoje, porque se a gente pegar aí 90% dos jovens, né, é uma estatística aqui da minha cabeça, Sim. mas assim, a maioria dos jovens eles escutam músicas cristãs, mas também secular, e muitas vezes o secular que eles escutam, na maioria das vezes é o funk, entendeu? E assim, eles já não sentem a sensibilidade do Espírito Santo que, na verdade, assim, eles acham isso normal, É. né? Eu digo isso até pela escola mesmo, o Matheus ainda acho que está estudando, terminou esse ano, mas no meu tempo de escola, a maioria dos jovens que eram cristãos, eles tinham um comportamento na igreja, mas tinham um outro comportamento na Sim. escola que não condiz, né, com como o cristão ele deve andar, né? Isso é Essa- algo muito ruim. Essa questão se dá, vou falar como um testemunho, Sim. de um testemunho próprio e de algo bíblico. Você vê que depois que o povo de Israel volta, o povo de Israel, tá? Sim. Foi dividido o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Jerusalém. O povo de Israel, reino do norte, quando eles voltam no cativeiro, eles voltam misturados. Misturado. Eles não adoravam só a Deus, então eles adoravam Deus e outras entidades. Para adorar a Deus tinha um estilo de culto, um estilo de canção. Os salmos, o terrilim, os salmos é um inário para eles. Mas quando eles iam fazer outro tipo de adoração, era com outro tipo de música. Então essa mistura sempre enfraqueceu. Agora falando de uma forma pessoal, quando eu era mais novo eu gostava de ouvir música de black music. E se você for olhar pela questão de letra, é bem diferente do que tem hoje. O tipo de clipe, o tipo de letra é bem diferente. Só que conforme eu fui sendo cheio do Espírito Santo, foi automático que aquilo fosse saindo de mim. Eu ouvia, eu falava, isso aqui não condiz mais com a minha vida. Ou eu vou ser cheio de Deus, ou eu vou ser cheio disso aqui. Sim. Eu tenho que escolher. Então, assim, eu acredito, Bruno, que essa dificuldade que se dá é porque os nossos jovens hoje têm dificuldade de entender o que é o Espírito Santo. Sim. E poucos têm referência sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Sim. Você sabe, muitas vezes você me chama, eu prego lá. A minha intenção é sempre ser um canal para ver jovens sendo curados, sendo libertos, mas principalmente sendo batizados e cheios do Espírito Santo. Se os nossos jovens não forem cheios do Espírito Santo, eles vão estar livres para ser cheios de várias outras Sim, coisas. verdade. E assim, ainda mais hoje a gente tem uma geração de jovens que com muita depressão, ansiedade, né? E as músicas ligadas à sofrência, como o senhor falou, Exatamente. eu acho que isso acaba prejudicando mais ainda, né, Muito, pastor? muito. Sim, porque também, eu digo até por mim mesmo, né? Por 2 anos atrás, alguns tempos atrás, eu era exatamente esse padrão de jovem. Tribuloso, tá liberto. Tô atribulado, né, pastor? Vou fazer um padrão. apelo no final, hein? Esse certo padrão. Eu era alguma coisa na igreja,
E quando chegava na escola, chegava no serviço, eu era totalmente outra Raimundo. pessoa. Crente Raimundo. Totalmente. Pela igreja Raimundo. Totalmente. E isso começou a me incomodar, porque eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia, no espírito, na música. Sim. Foi o que mais me chamou. Show. Eu sou chamado pela música, por ritmo. Sim. É o que me interessa. Porque eu toco bateria na igreja, tô aprendendo a tocar baixo e gosto de cantar também. Então Maravilha. o que me chama é a música. E eu comecei a perceber que eu ouvindo outras músicas e só tava me afastando de Deus. Exatamente. Porque eu coloquei em meu coração que desde sempre o inimigo tá tentando tirar a adoração de Deus. Desde sempre ele quer a adoração. Exato. E ele tá vindo com outra face, né? Porque o inimigo nunca vai chegar falando que é inimigo. Ele não vai chegar falando assim, essa canção aqui me adora. Eu tô aqui louvando, verdade. Satanás. Você tá ali E numa assim, música... pastor, dá pra perceber até que o inimigo ele tem agido no meio gospel, às vezes, Sim, com as canções com gospels pra certeza. distorcer, Exatamente. né? Porque ele é o jeito de alcançar, né, aqueles Sim. que estão ali dentro, É né? o que a gente chama de canções que são cristocêntricas e antropocêntricas. São canções que, ao invés de colocar Cristo como prioridade, colocam o homem. Eu entendo, porque os salmos é um inário para o judeu. Existem salmos que são que é Davi cantando e Deus ajudando ele a ter vitória. Isso não é errado. O problema é que hoje todas as canções é Deus fazendo pelo homem, é Deus levantando o homem, é Deus honrando o homem. Mas nós precisamos de canções que voltem a trazer Jesus para o centro e o homem se rendendo a Deus. Sim, bacana. E Sim. isso é uma dúvida até que eu tinha também. Então, por exemplo, esse tipo de canção, né, igual a gente vê no salmista Davi, que era canções que ele pedia socorro a Deus Sim. em momentos de tribulação, de angústia. Então, por exemplo, se uma pessoa ali é inspirada a escrever uma canção na hora, né, uma canção que ela sente que Deus está falando com ela no momento difícil que ela está passando, Sim. vou dar um exemplo. Então, esse estilo de canção não é errada. Não é Porém, errado. a gente tem que lembrar que o nosso centro é Cristo, que as canções têm que ser cristocêntricas, né? Exatamente. Eu Assim, entendi. o Espírito Santo, eu gosto de trabalhar 2 pontos. Eu gosto de trabalhar a autoajuda e a ajuda do alto. Entendi. A ajuda do alto é Deus intervindo, porque sabe que nós somos limitados. Mas a autoajuda é Deus falando assim, ó, levanta, tenha bom ânimo. A Bíblia não é contra a autoajuda. Sim. Então vai ter momentos que o Espírito Santo vai te inspirar para você ver, suporta essa fase, eu tô te dando essa canção para você suportar. Isso não é errado, que a gente vai para a Sim. Bíblia e a gente vê, tem momentos que Davi tá adorando, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, tudo. Toda a criação louve ao Senhor, mas tem momentos que ele tá falando assim, ó, o Senhor é meu socorro. É verdade. O Senhor é meu auxílio. O Senhor é aquele que me guarda. Então não há problema. Mas Davi tinha esse entendimento. Quando eu preciso de socorro, ele é meu socorro. Sim. Mas ele continua sendo meu Deus, aquele a quem eu entrego o meu melhor. Glória a Deus. E uma pergunta que eu queria fazer. O senhor acha que é espiritual, por exemplo, a gente está falando de ritmo, um trap, um funk, gospel, e as pessoas falam que no momento de dificuldade, Deus deu aquela música para ela, mas naquele ritmo. É Como assim, o senhor me responde? eu acredito que Deus trabalha com pessoas de diversas maneiras. Sim. A Bíblia diz, Pedro diz, que a graça de Deus é multiforme. Não é uniforme, igual um time de futebol. Por que aquilo é uniforme? Porque todo mundo é igual, veste igual. A graça de Deus é multiforme. Então é como se fosse todo mundo no mesmo time, Sim. mas cada um com uma camiseta de uma cor diferente. Sim. É multiforme. Então, assim, tem pessoas que eu conheço que foram salvas. Literalmente, a pessoa tem testemunho de caráter, de família. E o que Deus trabalha com ela é nesse ritmo de trap. E ganham almas cantando trap. Só que você vai ver que aquilo ali tem base bíblica. Entendeu? Eu não tô falando que, então quer dizer que pro funk a gente pode fazer a mesma coisa. Eu acredito que a origem do funk em si já é uma origem que vai pro outro lado. Entendi. Entendeu? Mas assim, já que você perguntou o que eu acho, não estou definindo isso como uma certeza. Conheço pessoas que têm dificuldade de ouvir outros ritmos, mas conheço pessoas que foram chamadas exatamente nesse ritmo e ganham almas para Jesus nesse ritmo, entendeu? Não consigo colocar isso como uma regra. Sim. Entendi. Bacana, pastor. Então, assim, sobre música secular é um tema, assim, que foi bom, né, de dialogar ele. É. E eu creio que vai Antes de ajudar... terminar, você fala, mas antes de terminar, eu vou dar uma resposta bíblica sobre música. Certo. Pode falar, pastor, fica à vontade. Então vamos lá. A Bíblia não proíbe nenhum tipo de música. Então as pessoas podem distorcer isso para querer ouvir qualquer música. Mas a Bíblia fala sobre o tipo de música que a gente tem que cantar. Vocês querem abrir? Abre aí. Efésios 5:19. Efésios 5:19. Isso. Eu vou abrir até aqui com vocês. Efésios 5:19.
Só que isso aqui é pra quem gosta de Bíblia. Se você tava com dúvida, então qual tipo de música que um cristão tem que cantar porque não tem nenhum versículo que prova? Eu vou provar pra você que tem. Posso ler? Pode, pastor. Com certeza. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se eu entendo que isso aqui é uma ordenança bíblica, eu sei o que eu tenho que É cantar. verdade. Se eu tenho tanto louvor pra adorar a Deus, eu não vou ter tempo pra ouvir música secular. É Desculpa. verdade. É isso aí, pastor. Então aqui a gente não trabalha só com a nossa opinião e nem com a parte teológica, Bíblia. né, pastor? É bíblica, A Bíblia né? responde todas as Com coisas. certeza, É isso aí. é o padrão de vida. Então você, jovem, que tá na igreja e continua ouvindo música secular e ouviu esse podcast hoje, qual que é a resposta, pastor, pra essa pessoa? Efésios 5:19. Efésios 5:19. Salmos e hinos, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Pastor, a pergunta que não quer calar. Crente pode Pode ou não pode ouvir música secular? Não pode. Aí. Efésios 5:19 é a receita que eu te dou. É isso aí, pastor. Então, ó, recebe essa receita aí que o pastor, né, usado por Deus, com respaldo bíblico, né? Estamos aqui falando, tudo que a gente fala aqui é com respaldo bíblico, né, pastor? Sim. É com base bíblica, não é nada abobrinha da nossa cabeça, né? Aqui é um diálogo e a gente também queria aproveitar para você que tem um tema, você que tem uma pergunta, né? Algo que você tem dúvida, para você mandar aí nos comentários que a gente nos próximos podcasts, né? Nos próximos bate-papos, nós vamos estar aqui Sim. falando sobre, né, pastor, respondendo essa pergunta. Os mais polêmicos. Os mais polêmicos, sejam polêmicos. E agora a gente vamos para outro tema que não pode faltar, que eu acho que é algo que faz parte da nossa vida durante o dia inteiro, né? 90% 24 horas por dia. Eu acho que essa é a hora que a gente vai dormir, que é sobre redes sociais, né? Que eu acho que é um tema muito importante de se tratar. Hoje em dia a rede social, né, e a tecnologia, ela gira em torno da nossa vida, né? Mas a gente queria saber com o senhor, pastor, como um cristão deve se portar na rede social? Vamos lá. Não é sobre usar ou não usar, mas como Sim. se portar. Ou sobre o uso. Na verdade, é como se portar e também sobre o uso, né? Vamos Acho lá, que é as duas tentar perguntas. responder das duas maneiras. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quase sempre, todo o fim de ano, eu dou uma pausa. Sim. Eu coloco nos meus status, estou off. O WhatsApp eu uso apenas como comunicação, da mesma forma que antigamente existiam correios para levar a carta. A comunicação ela é necessária. Sim. Então, vou ficar sem o WhatsApp. Hoje o WhatsApp meio que é vital, porque é uma forma de você manter comunicação. Apesar que não é obrigatório, certo? É porque a tecnologia faz a gente depender. Porque ainda existe SMS, ainda existe Sim. ligação. O exército dos Estados Unidos ainda usa 2G, Do jeito. entendeu? Então, assim, às vezes, de quase todo fim do ano, eu dou uma pausa, eu dou um start. Tanto fim de ano quanto começo do ano. Vão me procurar no Instagram, não vão me achar um mês. Vão procurar no Facebook, não vão me achar um mês. Eu deixo aberto apenas o WhatsApp para responder. Porque a minha ideia é comunicar com pessoas, não ficar vendo vídeos aleatórios. Então, assim, ó, hoje, a rede social, ela tem que saber, nós temos que saber como usar. Porque, assim, no mundo todo hoje existem relacionamentos que estão sendo quebrados, doenças que estão sendo desenvolvidas, doenças psicossomáticas, porque há uma exposição muito grande à tela. Sim. Existe a diferença no que é rede. O que é rede social? Rede social é para gerar ligação entre pessoas. Mas hoje a rede social está promovendo vídeos aleatórios que fazem as pessoas se isolarem cada um de um lado. Então é uma rede social que nem sempre é social. Então, assim, acerca do uso é necessário equilíbrio. Um exemplo, esse podcast vai alcançar pessoas como? Redes sociais. Através da rede social. Então, acerca do uso, Paulo dizia que tudo que a gente tem que fazer para quê? Para a glória De Deus. de Deus. Então, se você tem um celular, se você tem um canal no YouTube, no Instagram, que isto seja para a glória de Deus. Agora, a partir do momento que o seu celular, e ainda que você esteja fazendo algo que seja apenas para Deus, se aquilo te priva de uma vida saudável com a sua família, se aquilo te priva de uma vida saudável com esposa, com filhos, com Deus, já não é mais saudável. Verdade. Já está te fazendo mal. Então, assim, as redes sociais, elas são boas, mas elas precisam ter equilíbrio no uso. Nós precisamos ter equilíbrio no uso. Eu acredito que tudo aquilo que é excesso faz mal. Sim. E assim, pastor, às vezes, o que a gente mais vê hoje em dia, né, as pessoas... a gente até vê alguns vídeos na internet, dentro de uma casa, e às vezes a pessoa se comunica pelo celular. Dentro da Né? mesma Não casa. tem mais o mesmo diálogo,
às vezes a pessoa fica o dia inteiro nas redes sociais e às vezes até a mãe com o filho, né? O pai com o filho ou o casal, Sim. né? Então a gente vê muitos casos disso. E também, pastor, eu acho que levando no assunto de casamento também, eu acho Sim. que isso também é um grande fator para um casal assim, se distanciar também, né? A maioria, porque assim, ó, existe algo hoje chamado algoritmo. Uhum. Literalmente, se eu falar o que eu quero aqui pelo celular, tem que tomar cuidado. Porque já já ele aparece com uma proposta pra mim. Sim. Eu vou falar assim, eu quero comprar um iPhone. Já já, aqui embaixo, começa a aparecer comercialzinho. Então assim, um casal tá passando por um momento de dificuldade e eles estão se falando, comunicando, e o celular tem uma inteligência artificial, Sim. que não é físico, tá? Essa não é uma dimensão física. Você não consegue ver o Wi-Fi, você não consegue sentir o Wi-Fi, você não consegue ver a cor ou odor, mas ele é real. Ele é Não é físico. Isso é espiritual, mas a gente deixa para outro dia. Só que a pessoa tá ali comentando sobre a crise no casamento ou vai mandar uma mensagem para uma outra amiga, automaticamente os vídeos no Instagram vão começar a vir com aquele conteúdo. É verdade. E nem sempre vai vir com o tipo de aconselhamento. Sim. E é nesse momento que aparecem pessoas, aparecem propostas. Hoje, Bruno, eu falo porque eu aconselho muitos casais. Tem muito casal quebrando e às vezes o problema se dá porque o marido não tem equilíbrio no uso das redes sociais. A mulher, às vezes, dorme com o celular e acorda com o celular. Isso não é saudável. Sim. Nós precisamos entender que você tem que usar o celular, não ele te usar. É diferente. Sim, é verdade. Entendeu? Existem pais que acham que, vou dar o celular pro meu filho como presente. Você está fazendo algo que não é saudável. Sim. Filhos não precisam de presentes, precisam de presença. E algo que mais atrapalha a presença das pessoas hoje é a rede social. É essa tecnologia. Então, assim, é muito perigoso. Tem que ser usado com moderação. Se está no meu alcance, eu domino, beleza. Se passou a me dominar. Porque assim, pode ver que tem muitas pessoas que ela consegue ficar com o celular, assistir pelo celular, conversar no celular, ver o que presta e o que não presta no celular. Mas se for para ela usar ao mesmo tempo para ler a Bíblia, ela não consegue. Consegue. É verdade. Entendeu? E assim, existe um estudo teológico que fala sobre dimensões na criação. E biblicamente nós entendemos que existem 7 dimensões. A 5ª dimensão é literalmente um inferno. Por isso que os teólogos antigos diziam assim, vai pro 5º, porque o inferno é na 5ª dimensão. E a 4ª dimensão é essa dimensão da tecnologia. Sim. Pode ver, essa gravação ela pode chegar no Japão, na China, ao vivo, em frações de segundos, dependendo do tipo de sinal do satélite, é muito rápido. É uma ligação ao vivo no WhatsApp. Você está falando e a pessoa está vendo ao vivo. Se eu tivesse que ir a pé daqui para lá, ia demorar quanto tempo? Muito tempo. Então não é físico. O aparelho ele consegue captar, mas ele não cria. Sim. A pessoa está vendo lá do outro lado, o celular não está criando a imagem está aqui, o áudio está aqui, as 3 dimensões de altura, largura e profundidade estão aqui. Mas a 4ª dimensão faz ela ter acesso lá. É verdade. Então isso é perigoso. Então assim, o meu conselho, se eu posso dar um conselho domine o seu celular, domine as suas redes sociais, mas não permita ela te dominar, porque isso pode te atrapalhar muito. E, pastor, uma pergunta também agora pro pessoal da mídia e das igrejas, né? A gente vê que essa questão Seus da mídia... atribulados, tô brincando. Eu gosto quando vocês mandam foto pra mim. Essa questão, quando fica boa, né, pastor? O pessoal, a mídia, assim, o ministério da mídia cresceu muito dentro das igrejas, né? Então é algo que a gente vê muito se falar agora. E eu vejo como algo muito principal, né? Ainda mais para a gente conseguir transmitir a mensagem de Deus, são alcançadas. Mas também a gente consegue ver também uma barreira. Porque muitas vezes até o pessoal da própria mídia não consegue, por exemplo, cultuar, porque não consegue sentir, porque eles estão muito focados, foto, né? E eu queria saber do Senhor, o que o Senhor acha da mídia dentro das igrejas, da tecnologia dentro das igrejas, né? E como os midianitas, que o pessoal fala, né? Como eles podem distribuir esse tempo, usar esse ministério para glorificar a Deus, mas que eles também consigam adorar a Deus durante o culto. É assim, equilíbrio. Se você tem um grupo de mídia e você entende que não vou falar essencial ou vital, mas necessário. Porque o essencial e o vital é a pessoa ser ministrada. Mas é necessário você fazer a divulgação no culto para alcançar mais pessoas. Crie uma estrutura de escala. Eu falo porque onde eu congrego na Assembleia de Deus e Fatah, pastor Alisson Simões e pastor Micaela, nós temos uma escala
em que o grupo de mídia, eles revezam Sim. por culto e por horários no domingo, que tem 2 horários, para que enquanto um grupo está filmando, o outro possa ser ministrado, cultuar e vice-versa. Então, meu conselho é, se você tem um grupo ou mais casa, se você tem um só, você vai matar essa pessoa. Mídia não é ministério. Ministério, a Bíblia fala sobre 5, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Isso é ministério. Isso aí não é nem dom ministerial. É uma necessidade que a igreja tem para evangelismo. Sim. É um canal de comunicação. Mas você, pastor, você tem que entender que quem tá aí não tem uma unção. Vou ungir, você é o fotógrafo da igreja. Não existe. É uma necessidade para divulgação e expansão do reino. Mas o meu conselho é para você não perder essa pessoa. Porque assim, até para quem tem ministério, pregar todo dia tem uma hora que deixa a gente exausto e cansativo. Sim. Agora imagina você sugar uma pessoa tirando foto todo dia. Porque a pessoa que faz parte da mídia, ela não vai só tirar foto e entregar. Ela vai selecionar, ela vai gastar tempo, ela vai editar e tudo isso é cansativo. O contato com o celular, com a tecnologia, deixa a gente cansado. Então meu conselho é, se tem a necessidade da mídia, crie uma escala para você conservar a saúde espiritual do seu grupo. Sim. Enquanto um está tirando foto, o outro é ministrado. E vice-versa, e assim você consegue os 2 polos. Você vai ter um grupo cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que é ministrado, mas também vai ter um grupo que está ajudando na divulgação da igreja, entendendo que é um meio de comunicação, não um ministério. Não deixa a pessoa presa nisso. Sim. Porque isso é muito perigoso. A pior coisa é você querer dar para uma pessoa aquilo que não é dela. Aí a pessoa fica 20 anos na mídia e não desenvolveu o evangelista que era para ser. Tô 30 anos tirando foto, mas talvez o chamado era para ter um pastor. Verdade. Então tem equilíbrio. Entenda, tente buscar em Deus a direção para essa pessoa, porque se ela não for chamada para mídia, ela vai estar tirando foto, vai estar perdendo tempo naquilo que era para ela fazer. Se a pessoa não desenvolveu ministério nenhum e pode estar na mídia, se doando, intercale para ela não cansar e para você ajudar ela a desenvolver o ministério dela. Meu conselho é esse. Sim, é bastante muito interessante esse conselho, porque a gente vê que tem crescido, né, a mídia nas igrejas, até em igrejas pequenas mesmo, a gente tem visto que tem crescido o número de contas no Instagram, né, das igrejas. Então acho que toda igreja hoje em dia tem uma conta no Instagram, né, e por trás disso tem uma pessoa responsável, né. E eu achei muito interessante o que o senhor falou sobre escala, porque a pessoa também precisa de ser ministrada espiritualmente, né, pastor? Exato. Porque senão a pessoa tá todo culto ali, por exemplo, São Mateus tira foto de todo momento do culto, e na hora da palavra, né, ele não é ministrado, aos poucos ele vai perdendo as forças, né, pastor? Ele vai esfriar na fé, porque o que alimenta uma pessoa não é foto. Sim. Entendeu? E é por esse aumento de mídia que a gente tem que tomar cuidado, que vai criando uma geração Nutella. Sim. A pessoa não vai pra igreja pregar para alcançar almas, ela vai pregar porque ela quer ver as fotos que ela tirou no culto. Entendeu? Entendi. Então se perde a essência. É por isso que hoje a gente tem pouco profeta, pouco homem de Deus que prega com verdade, e tem muita gente querendo desaparecer, porque Sim. perdeu o foco, entendeu? Então, para os 2 públicos, você que é homem de Deus e tem ministério, pregue com a intenção de alcançar as almas e de cumprir seu ministério. As fotos que serão tiradas não tem que ser uma preocupação para você, mas você que tira foto, entenda que você também precisa ser ministrado. O que mantém uma pessoa viva na igreja? É o trabalho que ela está exercendo tirando foto? Ou é ser alimentada da palavra? O que a ovelha precisa é se alimentar de um pasto saudável. Então, meu conselho é esse. Tem a necessidade da foto? Tire foto. Mas tem a necessidade principal de ser ministrado? Seja ministrado também. É verdade, pastor. Eu achei que é um papo bem bacana, né? Hoje, na verdade, foram assuntos muito importantes que a Sim. gente vê no meio dos nossos jovens, né? Essas dúvidas, né? E por muitas vezes eles já até sabem a resposta, né, pastor? Só como o senhor falou. Fica bloqueada. Sim. E assim, mas é interessante a gente falar sobre isso, sempre continuar falando sobre isso, reforçando sobre isso, para que venha mais abrir o pensamento. E é interessante que eles que estão em casa venham buscar mais de Deus, porque igual o senhor falou no começo, é o Espírito Santo que vai trabalhando, né, pastor? Quanto mais nós formos cheios do Espírito Santo, mais sensibilidade a gente vai ter para assuntos que pra gente é escandaloso. Sim. O Espírito Santo, ele tem esse poder de nos convencer. Ainda acerca dessa questão que a gente está falando de rede social, a origem da rede social é por causa da tecnologia. Tem um versículo que fala sobre Sim. isso. Em Lucas capítulo 21, versículo 11. Guarda isso aqui. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Essa expressão coisas espantosas do grego é phobitron. Interessante. E é
essa palavra só aparece aqui em Lucas. Phobitron. Phobe é medo e tron é tecnologia. Nossa. É o único texto que fala sobre tecnologia na Bíblia. E literalmente o Phobitron aqui está ligado a coisas espantosas que vêm do céu. Porque a tecnologia não é da Terra, Sim. certo? E assim, o perigo aqui é que Jesus já tinha deixado claro que essas coisas espantosas viriam através da tecnologia. Então assim, entender a mídia social, usar as redes sociais é uma coisa. Agora, ser dominado pela tecnologia é outra coisa. É outra Verdade, coisa. pastor. Então, meu conselho é use as redes sociais de forma saudável, mas tome cuidado com o excesso da tecnologia. A partir do momento que você tem mais contato com seu celular e pouco contato com isso, sua vida está em risco. A partir do momento que você tem mais contato com o seu celular e pouco contato com o seu cônjuge, seu casamento está em risco. A partir do momento que você tem mais contato com o celular e menos contato com seus filhos, sua família está em risco. Aprenda a priorizar o que é prioridade. Use isso, mas não permita isso te usar. Isso aí, pastor. A gente já pega esse conselho aí do nosso pastor, nosso amigo. E, pastor, já estamos chegando ao fim, né? Infelizmente. A hora passa aqui voando, mas foi um bate-papo muito bacana. E eu quero pedir para você que está assistindo, né? Que você nos siga nas redes sociais, nos sigam no Instagram. Nós estamos começando com esse projeto. E nós cremos que vai ser um projeto que vai abençoar muitas vidas, porque aqui a gente tem um propósito, né? A gente tem uma missão. Foi algo que nasceu no coração de Deus. Sim. E nós estamos aqui unidos num só propósito, numa só fé. E eu quero pedir para você que você mande aí suas dúvidas. Nós queremos te ouvir, na verdade, Sim. né? Nós queremos ouvir o que você tem de dúvida, aquilo que você fala assim, poxa, eu tenho dúvida se isso aqui é certo ou é errado. E nós vamos buscar na palavra, né? Exatamente. Nosso pastor aqui é teólogo, é estudado também. E acima de tudo ele tem o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que nos conduz. E nós vamos ouvir você, nós vamos responder você nos próximos episódios. Então quero que você coloque aqui nos comentários a dúvida que você tem, que nós vamos te responder, né, e tirar todas as dúvidas aí de vocês, nossos seguidores, as pessoas que estão nos acompanhando. E, pastor, queria pedir para o senhor deixar aqui uma declaração final, né, falar alguma coisa para o nosso público. Eu quero apenas agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, pela primeira Prazer, vez. pastor. Se Deus permitir, estaremos Com próximas. certeza. O meu conselho para você é: seja cheio do Espírito Santo. Sim. Seja cheio do Espírito Santo. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, menos dificuldade você vai ter com as coisas do mundo. Se você está cheio do Espírito Santo, nada do mundo vai te afetar ou vai tentar entrar na sua vida. Agora, se você estiver oscilando ou fraco, você se torna uma presa fácil. Então, meu conselho é: seja cheio do Espírito Santo. E o meu conselho é: além de comentar aqui as suas dúvidas, nos ajude a divulgar esse canal. Eu estou vindo aqui como participante e eu tenho certeza que Deus vai honrar esse projeto, Amém, Bruno. pastor. Eu tenho certeza, Matheus, que Deus vai honrar e a gente vai poder ser um canal para alcançar mais e mais vidas. É isso aí, pastor. E, pastor, agora pra gente terminar o nosso podcast, nós vamos fazer umas perguntas pro senhor, né? Bora, vamos lá. Então vamos lá, pastor, pra finalizar. Crente pode ou não pode fazer tatuagem? Crente não pode fazer tatuagem. Pastor, crente pode ou não pode ouvir música secular? Crente não pode ouvir música secular. O conselho de Efésios, capítulo 5:19 é cantando hinos ao Senhor. É isso aí. Pega já a referência bíblica, que é muito importante, Anota, né, pastor? anota aí. E pra terminar, crente pode ou não pode as redes sociais? Crente pode usar redes sociais, deve usar redes sociais, mas usar para a glória de Deus e não ser dominado por elas. Pode usar. Pode usar, né, pastor? Mas com moderação, né? E sabendo, né? Sendo sábio, né, pastor? Isso. Faça das redes sociais um canal de bênção para cura, salvação, para referência de muitas vidas serem alcançadas por Jesus. É isso aí. Matheus, você de falar alguma coisa? Queria agradecer ao pastor por ter aceitado nosso convite. Agradecer ao Bruno por ter feito esse convite também. É nóis, Matheus. Foi meio assim de última hora, mas Deus vai nos honrar e vai capacitar ele por pensar nesse projeto, porque o mentor desse projeto foi o Bruno. Sim. E a gente agradecemos pela oportunidade que ele está nos dando de estar aqui. Sim. E é só isso. Vocês são a bênção, pastor Wanderson é meu amigo de longas datas, Mateuzinho também, vi ele crescendo. Verdade. E é muito bom estar entre amigos, né, pastor? Sim. É muito bom a gente ter amigos, pessoas de Deus, que nos levam cada vez mais para mais perto de Deus. E eu aprendi muito com o pastor Wanderson, que ele é um grande homem de Deus, pastor. Amém. E que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. seu ministério, sua família. E nós vamos ter próximos episódios. Quem quer que o pastor Wanderson volte aqui, Conta comigo. deixa aqui no comentário. Vamos ter outros já. episódios aí.
E você que está em casa, que Deus abençoe sua vida. Eu peço mais uma vez com carinho que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like, que você compartilhe com seus amigos. Ative o sininho. Ative o sininho, que é muito importante, né, Matheus? E nos siga nas redes sociais como Instagram, em breve Facebook também, que é muito importante pra gente, porque a gente venha continuar produzindo mais conteúdo e venha continuar avançando, né? Então que Deus te abençoe, abençoe sua família, sua casa, e onde você estiver, você seja alcançado pela presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Até logo. Até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.